Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus. Que bênção maravilhosa é podermos caminhar aqui nessa leitura tão agradável, tão abençoada. É assim que eu sinto, né, gente? E estar com vocês muito mais. Muito bom também, as pessoas já estão participando aí do nosso sorteio, né? Já tem 3 pessoas que acertaram e estão participando do sorteio, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Cleusa já está participando, a Eliene já está participando, e a Eliene Cordeiro. E a Maria Aparecida Albino já estão participando do nosso sorteio, porque já responderam corretamente no meu WhatsApp. Eu já passei no WhatsApp. Ah, mas eu não estou sabendo do sorteio. Ora, nós falamos ontem, na leitura de ontem, nós passamos aí o que é para fazer, qual é a tarefinha para o sorteio. E dessa vez, eu vou sortear uma Bíblia para quem não ganhou, né? Se tiver concorrendo, alguém que não ganhou a Bíblia vai concorrer. E vou sortear um outro brinde, tá? E dessa vez não será um livro, já vou adiantando para vocês. Depois eu passo para vocês o que vai ser o brinde, tá bom? O prêmio. Vamos que vamos, hoje nós vamos começar, portanto, o livro de 1 Reis, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a introdução, vamos ler a introdução do livro. O livro de 1 Reis conta a história do período que abrange desde os últimos dias de Davi, passando pelo reinado de Salomão e terminando com os reinados de Jeorão em Judá e Acasias em Israel, até o século XV. Os 2 livros de Reis foram uma só peça na Bíblia hebraica. Juntos, abrangem todo o tempo decorrido entre o final do reinado de Davi e o reinado de Zedequias de Judá. Os livros registram fatos de um período conhecido como Reino Dividido, depois de Salomão, e relatam a história de 40 monarcas, sendo 20, incluindo a rainha Atalia, do Reino do Sul, em Judá, e 20 do Reino do Norte, Israel. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, datada de 250 a.C., foi a primeira a dividir o livro em 2, chamando-os de Terceiro Reino e Quarto Reino. Os livros que conhecemos como os 1 Samuel e 2 Samuel correspondem a Primeiro Reino e Segundo Reino. Na Septuaginta, foi apenas no século IV da era cristã que Jerônimo, tradutor da Vulgata, mudou o nome dos livros para Primeiro Reis e Segundo Reis. O livro não tem por objetivo único apresentar dados históricos, mas revelar as lições que os eventos registrados ensinam. Os israelitas eram o povo escolhido por Deus para cumprir os propósitos divinos e deviam viver na terra, segundo os princípios do reino eterno. A justiça devia ser o parâmetro para o governo e o progresso da nação. As aflições do povo hebreu estão relacionadas à sua negligência dos propósitos estabelecidos pelo Senhor. A nação reorganizada após o exílio deve ser o principal público-alvo de reis. Isso aí, então, nós lemos aqui a introdução e vamos que vamos para a leitura. Nós leremos hoje, dia 6 de junho, aniversário, gente. Hoje é aniversário do pastor André, aqui de Mineiros, né? O pastor André foi nosso colega do IBEL, não da mesma sala, mas ele estudou no IBEL quando ele e a esposa dele, né, a Ana Paula. O pastor André está fazendo aniversário, portanto, hoje também o pastor Mateus, lá de Rio Verde, da PIB, está fazendo aniversário hoje. E também o Mateus Benevides, né, coleguinha lá do IBEL, dos meninos, dos meus filhos, também fazendo aniversário hoje.
também fazendo aniversário hoje, meu primo Fabiano Filho. E é isso aí, vamos que vamos? Nós vamos ler primeiro Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 53. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor seu Deus que Salomão, o filho de tua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar.
Estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar a nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento. Tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono, hoje mesmo, como jurei a você, diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei, com o rosto no chão, e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão novo rei. Enviou-o à fonte de Giom, acompanhado dos sacerdotes Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei, e Zadok e Natã ungiram rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Atos 4, de 1 a 37. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos.
Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Ou fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores de todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Na outra versão fala que eles eram iletrados e muitas vezes nós, em alguns comentários até encontramos algumas pessoas dizendo que eles eram semi-analfabetos, né? Na verdade, não, eles eram alfabetizados provavelmente, tá? Mas o que diz que eles eram iletrados é com relação à questão religiosa mesmo, né? Por isso que aqui traduz muito bem, ó, sem instrução religiosa formal. Ou seja, eles não tinham nenhum preparo, não foram para o IBEL, não foram para o seminário, né? Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta para você particular. Se alguém te obrigasse dessa maneira, para que você não falasse mais, para que você não lesse mais a Bíblia, para que você nunca mais mencionasse o nome de Jesus, o que você responderia? Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, seu servo. Porque as nações se enfureceram tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste.
Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Eles foram ameaçados e agora pede a Deus coragem para continuar anunciando. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Salmo 124, de 1 a 8. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Davi. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos, com sua ira ardente contra nós, as águas nos teriam encoberto, as correntezas nos teriam afogado, sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador, a armadilha que quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios 16, 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Encerramos mais uma vez nossa leitura, graças a Deus, porque Ele está conosco aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o meu também, em nome de Jesus. Amém? Filipenses 4, 8. Deus é justo e bom. Vamos?